Então, oremos aí, galera. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, nessa manhã, gratos pela vida, gratos por esse momento especial que a gente pode ouvir um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Em especial, quero agradecer pela Noemi, Senhor, porque é a primeira vez dela aqui, Senhor, e que o Senhor possa abençoá-la, Pai, para que ela venha desfrutar e que ela venha falar do Teu querer, Senhor. Use-a conforme a Tua vontade, que esse resumo possa nos ajudar, Senhor, a entender mais cada vez sobre Ti. Perdoa os nossos pecados e tira todo impedimento, Senhor, que tem feito com que a gente acabe tirando o foco da Tua palavra, tirando o foco, Pai, do que realmente é importante para nós. Eu te peço Teu Santo Espírito aqui conosco, Senhor. Na manhã de cada um, Pai, que esse seja só o comecinho do dia e que seja gostoso na Tua presença. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Noemi, seja bem-vinda mais uma vez e faça a festa, a casa é sua, viu? Tá ok, obrigada. Estou me sentindo bem aqui com vocês, estou vendo bastante as pessoas que eu conheço, né? Rosnaldo, Fernanda e outros aí, né? Que eu já Isso tenho aí. um, um convívio, né? Então, eu estou me sentindo bem. Vamos começar então. Olha, esse capítulo, ele é muito rico, né? Como tantos outros, falando da história de Noé, do dilúvio, e nós temos muitas lições, mas eu pontuei algumas pérolas, né? Algumas algumas cerejas que nos trazem lições tão preciosas ainda hoje, né? É um paralelo da história daquele tempo com a história que nós vivemos hoje. Tão atual, né? Que a gente pode entender assim, né? E o que me chamou a atenção, nós éramos, naquela época, o ser humano estava bem próximo, vivia bem próximo da criação do mundo, né? Era o Jardim do Éden, pouco tempo que o pecado tinha entrado no mundo. E o que isso, quais são as implicações? O ser humano ele tinha uma estatura muito elevada, o seu intelecto, as suas habilidades, a sua saúde, né, a sua longevidade. O ser humano vivia anos, né, muitos anos na Terra. A gente vê em Gênesis, a gente lê, porque era recente a criação. A gente sabe que o pecado ele foi destruindo o ser humano, né? E cada vez mais que o pecado foi, os anos foram passando, séculos, a situação do ser humano foi ficando mais, foi piorando, foi se degradando. Mas qual é a implicação disso? Quando naquele é João Cláudio, não é? Eu estou Isso. conhecendo você hoje. Tem algum apelido, algum nome? Como te chamam? João, mais João. fácil, mais Tá simples, bom, né? João, para eu poder conversar um pouco com você também, falar com você, João. Falar, João. Então, Fique à João, vontade. obrigada. Naquela época, então, o que acontece? Eles viviam mais, muito talentosos. E qual a implicação? O que que isso tem a ver com a questão? Veja, quando eles se viram dotados de tantos dons, tantos talentos, eles caíram numa, vamos chamar de uma trinca muito perigosa, a vaidade. Uhum. Eles começaram a voltar para eles mesmos, os seus feitos, como eles eram capazes de realizar tantas coisas. E eles se voltando para o seu eu, os seus dons, eles começaram a perder a noção, a se esquecerem do Criador de todas as coisas. A natureza devia ser belíssima, né? O mundo que eles viviam. Eles começaram a perder essa noção. E qual é essa trinca? A vaidade, ela leva a uma consequência muito ruim, ao materialismo. A Uhum. gente vai entrando no nosso universo, a gente vai se achando muito capaz de tantas coisas, começa a focar na gente e vai, pela contemplação nós somos transformados, o capítulo fala. E aí a gente começa a contemplar coisas. E essas coisas passam a ter valores. E aí a gente sai do mundo espiritual e perde essa contemplação da parte espiritual, da parte de Deus, do nosso Criador.
Isso é terrível. Qual é a trinca, né? A vaidade, o materialismo e a negação desse Deus. Porque é interessante, né? Desde sempre a gente escuta falar, filósofos, estudiosos falam, o homem é mau por natureza. A gente não pode duvidar disso. Então, quando o homem é mau, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos maus por natureza. Se a gente perde a noção desse Criador, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, não duvide. O ser humano é capaz de qualquer coisa. E vai acontecendo. Então, o que aconteceu? Aqueles homens daquele tempo se perderam nisso. E aí, o relato do capítulo fala o quê? A maldade foi crescendo. A maldade, a crueldade, as injustiças, as opressões, a corrupção. A gente vê que tem um paralelo muito forte, não é? A gente vê que o ser humano sempre foi ser humano, em todas as épocas, né? Da história a gente... Infelizmente. Infelizmente. Então, quando a gente vai perdendo essa noção de Deus, o negócio não presta. Então, Noemi, sim. e detalhe, por muito tempo a gente vê o relato, não sei se nesse capítulo fala, mas o jardim esteve por muito tempo ali no Éden, ali na paisagem, ali no mundo. Sim, sim, sim. Então, eu creio que muitos desses gigantes que eram dotados de conhecimento, de sabedoria, eles olharam, viram isso, e mesmo assim eles quiseram dar glória a quem? A eles mesmos. A eles mesmos. Né? Então... Sim, você vê que a capacidade, a história, vamos falar assim, a história estava fresca, né? Eles tinham conhecimento do que, né, do que aconteceu, e você vê que mesmo assim eles caíram. Mesmo assim, quem dirá nós aqui, né? Vamos falar nesses termos, com tantos anos de pecado. Mas... Nesse momento da vontade de ir para os outros mundos que a gente sabe, né, que não caíram, né? Mas infelizmente a gente não tem nem noção, né, de como seja. Então a gente vê no capítulo, fala o quê? A terra estava corrompida. E dentro desse quadro, veja, Deus vê uma situação que o clamor, aquela situação chega a ele de uma forma... Deus sempre teve um plano da salvação. Quando você vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há um plano da salvação. E esse plano só chegaria até os nossos dias para salvar você e eu, se Deus segurasse a situação. Porque do jeito que estava, o próprio homem ia se autodestruir. A situação, a maldade era tão grande que não dava para ir deixar correr. As gerações não iam suportar, elas não iam continuar anos daquele jeito. Deus, vendo o tamanho da crueldade, ele vem e fala, é preciso pôr um ponto final. Porque senão o próprio plano da salvação não vai acontecer. Certo? Ele precisa de homens e mulheres que levem o plano dele durante a história. E como nós chegaríamos até aqui, se o mundo antediluviano continuasse daquele jeito? Não ia continuar. Percebe? Quando Deus precisa intervir e colocar um ponto final na maldade, então Deus chama o seu filho Noé, não é? Noé, a gente às vezes passa por ele assim, né? Noé pregou há 120 anos. Mas você já parou para pensar, João, que homem é esse que diante desse contexto todo, ele consegue permanecer firme? 120 anos pregando e falando para as pessoas se arrependerem, porque Jesus, Deus, ia colocar um fim naquilo tudo. Esse varão é persistente, viu? Persistente. Mas sabe uma coisa que o capítulo me chamou a atenção? Sabe por que ele era assim? Porque ele falava do plano da salvação, do arrependimento. Ele falava do que Deus ia destruir a terra, que Deus estava disposto a salvar quem se arrependesse. Então, Noé, ele falava. E quando ele falava, a sua fé fortalecia. Eu fiquei imaginando, você imagina Noé construindo uma arca em silêncio? Ele está lá batendo a madeirazinha quieta. Eu imagino que no meio do caminho ele ia pensar assim, será que está, né, guardando aquilo para ele, para a família dele? Acho que essa arca não terminaria. Entende? A fé dele em Deus,
Pela contemplação somos transformados. Noé estava obedecendo a Deus, considerou a palavra de Deus. Aquele povo daquela época, a lei de Deus já não existia mais para eles. Noé, ele firmou na palavra de Deus, ele falou da palavra de Deus, e isso manteve ele um homem de a sua fé, né? Manteve a sua fé para passar esses anos todos sendo ridicularizado, né? E isso traz lições preciosíssimas para a gente. E outra, as pessoas que paravam para ouvir Noé, muitas delas devem ter se balançado. O capítulo fala que umas delas pararam, mas elas cederam à maioria. Elas cederam às pressões, elas cederam à vergonha. E isso para mim é muito atual. João, a nossa salvação, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Sou eu e Deus. Percebe? A gente tem que parar e ver que nós, com a nossa razão, coração, precisamos ter o convencimento próprio sobre a salvação e não ir pelos ventos que passam perto da gente. Isso é tão precioso. A gente vê em todos os setores da vida. Amigos que a gente não quer desagradar. Pessoas próximas, familiares, você não quer se indispor. Você não quer, então é mais fácil ir com as pessoas, é mais confortável. Eu imagino que Noé passou por momentos muito desconfortáveis, João. Você se manter acima dessas influências, dessas pressões que as pessoas colocam na gente. É muito íntimo, né, essa questão de salvação, né? E eu acho que a gente, por ser humano mesmo, tem uma questão de sentimento de manada, né? Para onde todo mundo está indo, a gente vai. Se todo mundo está batendo palma, o que a gente faz? Sim. Bate palma junto. Todo mundo está rindo, a gente ri. Todo mundo gosta de uma curtida, não é, João? Exatamente. Não é? Então a salvação, ela vai contra tudo isso. A salvação vai que o seu conhecimento com Deus, a sua fé. Então esquece. E aquelas pessoas se perderam porque elas pararam ali, sentiram a pressão, não quiseram se indispor. E a gente sabe a história. Como é que continua o capítulo, para a gente não se alongar muito, né, João? Mas o capítulo nos mostra o quê? Que chegou o dia. Os animais entraram na arca. Noé e sua família entraram na arca. O anjo fechou a porta. Passaram 7 dias ainda lá. Você imagina? A zoação lá fora. E a fé, o teste da fé deles lá dentro. A pessoa tem que desenvolver mesmo o convívio com Deus, né? E a gente sabe que aquela arca não teria resistido se não fosse o poder divino. A gente sabe disso. Deus sabe todas as coisas, Deus deu a medida certa, faça isso, só isso que você tem que fazer, o resto é comigo. E diz que foi um negócio tão terrível, as águas jorravam das pedras e as pessoas se agarravam aos animais, aos grandes animais, elas iam ao topo do monte para tentar salvar e elas viam o quê? Elas iam como se fosse, não tinha terra, mas não tinha terra. Agora o que me chama a atenção, muitas gritavam para serem salvas, mas o capítulo fala que se repetisse aquele episódio de novo, nenhuma delas entraria na arca. Percebe? Que não é o terror. Então, meu amigo, não acho que quando o negócio ficar feio, você vai conseguir ter esse temor a Deus e arrependimento. Só tem esse arrependimento quem escuta a voz de Deus hoje. Percebe? Só tem condição de ter sensibilidade. A gente só tem condição de ter sensibilidade à palavra de Deus se a gente desenvolve hoje. Não é na hora que o negócio fica feio. Você pode ter medo, você tem temor pela sua vida, mas você não tem amor a Deus. O amor tem que ser nutrido dia a dia, para no momento desse você ter um arrependimento genuíno, né? Vamos dizer assim. Então isso aconteceu. Eles não seriam salvos de qualquer maneira. Então, para a gente finalizar, nos nossos dias hoje, João, assim como aconteceu naquele tempo, vai acontecer. Jesus vai voltar. Amém. E
A gente fica vendo um dia atrás Bendita do esperança. outro, o sol nasce e se põe, não é? Você já não ouviu alguém falar? Desde da minha avó se falava que Jesus vai voltar, mas até hoje nada. Já ouvi muito isso, né? A gente se ilude nesse pensamento. Não caia nesse pensamento, até porque a gente não sabe da nossa vida, né? Até quando a gente vai estar aqui, não é? Então, Uhum. a gente se acostuma com a rotina da vida. Mas você vê, ó, esse 2020 que nós estamos vivendo, a gente percebeu como a rotina da vida pode ser quebrada, né? Como tempos estranhos podem acontecer. Então, a gente começa a ver que não é tudo tão seguro como a gente imagina. Acordar e trabalhar, voltar para casa e tudo continua normal. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas casam, pessoas fazem aniversário e assim vai a vida. Vai, mas não dorme com isso não. Não dorme, não se conforme e não se aquiete. Aquietai-vos, né? Não é nesse sentido que eu quero dizer. Não Se acostume, né? se acostume, desperte, seja ligado na palavra de Deus, para a gente ter essa força de Noé e essa fé de Noé, que possam passar 120 anos na nossa vida, a gente não possa perder essa fé, porque assim como o dilúvio veio, acontecerá no final não com água, e Jesus vai voltar, sim, porque ele tem que completar o seu plano de salvação, que sempre Amém. esteve na história. A história nos mostra isso. Essa história de Noé não é para assustar. Essa história de Noé é para mostrar que Deus cumpre a sua promessa. E hoje o mal precisa acabar. A gente vê situações, João, a nossa vida está muito boa. Eu vou dizer a minha, a sua, por mais que tenhamos provações. Mas existe muita gente sofrendo, existe muita injustiça, existe muita corrupção, existe muita maldade. E isso tudo precisa acabar. É isso. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Noemi. Essa questão toda nos leva a refletir sobre nossa vida, né? E o quanto a Sim, gente tem que se apegar mais a Deus, né? Porque a breve volta dele sim, está chegando, né? tá chegando. E Isso é é real. muito bom. Essa bendita esperança nos alimenta, né? Você Até falou aí dos porque, sofrimentos, né? João, vou falar uma coisa. Eu fico pensando o seguinte: se você acredita num Deus de amor, esse Deus de amor, ele tem que aparecer, ele tem que voltar e resolver essa equação. Porque um Deus de amor não nos cria para ficar num mundo desse e fica lá. Ele vai voltar. Eu fico pensando, poxa, imagina o dia que você encontrar com Jesus, né? Um dia que você tiver o prazer de abraçar Jesus, né? Como é que é a letra daquela música? O céu sem Jesus não é céu, né? A gente fica falando Uhum. o céu, um lugar de paz, tudo perfeito, mas eu fico pensando assim, imagina se existisse céu sem Jesus. Não tem céu, né? Eu tô aqui Não divagando um faria pouco, mas sentido, né? não faria sentido. Então a gente precisa encontrar o dia que a gente for encontrar com Deus, com o nosso mestre, vai ser, vai ser incrível. Né? A gente não pode perder. E você fechou lindamente, né? A gente está Amém. encerrando a nossa live aqui, mas antes eu queria ler alguns comentários, porque a galera participou muito, viu? Se Ah, eu você fico, tiver olha, algum que você desculpa, queira, eu fico nervosa, aí eu nem leio, porque senão eu não vou conseguir falar. Eu tô vendo as letrinhas. mas assim é bom, Ah, mas é assim mesmo, né? O pessoal aqui falando, Jesus está voltando, né? Perseverança é o segredo para quem vive pela fé. isso, A Fernanda legal. disse, né? Graças a É, Deus, todos dizendo ele é doido, não vai cair chuva, mas a gente sabe que, na verdade, caiu e quem foi é, salvo foi ele, né? Aqui o é. Rosnaldo dizendo que a história do dilúvio é muito rica também, né? Sim, E é sim. muito interessante. Eu Naquela queria época terminar não com essa. chovia, né? Só para lembrar que Isso. aquela época não chovia. Era como se fosse um orvalho, né? Alguma coisa assim do Que tipo, molhava a né? terra, né? Eu queria terminar com essa, né? Não sabemos o nosso momento. Temos que nos preocupar com o hoje. Então é Uhum. muito bom o pessoal participando aí. E pessoal, eu não sei vocês, mas eu gostei muito da Noemi aqui com Ah, a que gente. bom. Se vocês gostarem, tem um botão aí, ó, do ladinho do coração. Aperta isso. Senta o like aí no coração aí, gente. Coloca um Agora, se vocês coraçãozinho estão, aí, gente, para ajudar. pra gente ver se vocês gostaram mesmo.
Ai, coloca Legal. coração. Top, o Ronaldo dizendo Aí. aqui, legal. Aí, ó, tá chegando o coração aí. Que bom, gente. Então, Gente, foi uma Noemi, alegria. pra gente terminar esse momento, você pode fazer uma oração, por Faço, favor? faço. Obrigado. Querido Jesus, está nos céus, queremos te agradecer por este momento tão precioso que podemos interagir aqui e eu tive essa oportunidade maravilhosa de participar dessa live com os jovens e que o Senhor nos dê esse senso de urgência, essa consciência que o Senhor vai cumprir a sua promessa, Senhor, e um dia o Senhor voltará. Que possamos estar sempre nos preparando para isso, meu Deus, e possamos exercer a nossa fé como Noé fez. Pai de amor, esteja com cada um aqui nesse dia, abençoe cada um desses jovens que estão aqui e das pessoas que possam ver essa live e todos, Senhor, todos os nossos queridos. O mundo precisa muito de Ti, da Sua misericórdia. Fica conosco nesse dia, Senhor, nos dê a Sua proteção. É o que te pedimos e agradecemos por tudo. Em Teu nome. Amém. Amém.